Saudações, rubro-negros. Espero que todos estejam bem, mesmo após aí um jogo mais ou menos, né? Jogo ruim, mas vida que segue. Vamos reagir, pessoal, aí a falar da mídia aí, vamos comentar nossas opiniões também. Então, quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam do jogo. Vida que segue, como o Felipe Luiz falou, né? Vamos continuar trabalhando para trazer o melhor para os torcedores do Flamengo. Vamos ver corte aí num pedacinho aqui do SPN e do O, ver a opinião aí da galera sobre o jogo de ontem, beleza? Espero que você goste. Se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários para a gente debater, beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mas nem sempre o favorito ganha. Deu peixe com gol de Neymar. Vamos ouvir personagens da vitória por 1-0. Vamos lá. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, é um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Achávamos que poderíamos conquistar pontos aqui dentro, mas sempre é muito difícil jogar aqui na Vila, no time tão bem treinado e com um jogador tão determinante como o Neymar. Então, esses jogos se entende com que não normal, mas que pode acontecer de você perder algum ponto. Todo mundo sabe a qualidade que o Neymar tem, o importante que ele é para o nosso futebol. E hoje eu vi o Neymar fisicamente num nível Tinha que ter tomado mais cuidado, né? de Série A. A gente via Como nos o duelos, Casagrande via falou. nas recomposições, até mesmo ele defendendo e pressionando os nossos zagueiros. Primeiro, falar da qualidade dele. Perguntaram ali pro Felipe Luiz sobre o Pedro. Ele falou, não tenho nada a acrescentar. Então também não retirou nada do que disse, que eu acho que ele passou do ponto. Também não quis comentar o que o Pedro falou, que também não foi bandeira branca da paz. Então continua o clima bélico Complicado entre eles. isso, velho. Clima de desentendimento. E, repito o que eu falei aqui ontem. Desculpa, é tão difícil, um velho, pra esses caras. importante para o Flamengo. O Flamengo Felipe Luiz também precisa falou isso. Falou de precisa outra forma. que o Pedro esteja dentro do contexto. Ele tem que conseguir trazer o Pedro para o contexto. Ontem Precisamos ele do teria sido Pedro. um jogador importante. Isso eu concordo. Teria sido um jogador importante para o Flamengo. E há ali um certo... Por exemplo, o Flamengo perdeu o Gerson. Faz falta o Gerson. Faz falta o Gerson. Pela capacidade que ele tinha de prender a bola, de cadenciar o jogo, de ditar o ritmo do meio de campo do Flamengo. Então, já não tem o Pulgar, que tá machucado. Isso. Joga o Alan, que nem tem Ficou comprometido, no mas Mundial. também não Jogou bem faz a ontem, diferença. Ontem tava jogando bem. Não, ele não... Contra o São Paulo, ele também teve uma boa atuação, ontem também. Mas não é um jogador que vai botar a bola debaixo do braço como o Gerson faz. Daqui que eu vou organizar o time. Isso. Não vai fazer isso. Se especula aí uma possibilidade do Paquetá, né? O Flamengo estaria esperando a oficialização do caso Paquetá, que ao que parece pode terminar bem para ele. Seria uma boa contratação. E aí sim, eu acho que o Paquetá seria um jogador à altura para substituir o Gerson no time do Flamengo. Com certeza. Mas o Flamengo não pode... Na minha opinião, o Pedro tem que voltar pro time. Ontem, eu vi alguém falando assim, que o Flamengo criou, mas não definiu. Tomou conta do jogo, mas não definiu. Então, isso é um sinal claro que o Pedro precisa voltar pro time, né? E vocês já acham o quê, pessoal? Você acha que o Pedro deve voltar, sim ou não? Na minha opinião, sim. Não tem Vamos sido. chegar lá. Não tem sido. Não tem sido, eu concordo Não tem plenamente. sido. Você acaba pedindo desculpa um lado, desculpa aí, velho. Se Pronto, esperava acabou. que pudesse ser, mas não se de Deus. comprovou no Flamengo. Teve um bom início, depois caiu de produção, não voltou mais. É pra desistir, Lesão. Eugênio? Não acho que seja pra desistir, tem que esperar, mas assim, até agora não tá Flamengo mostrando. pagou caro, né? Até É um agora é uma jogador decepção. Vamos cobiçado. falar a verdade. Assim, pode virar o jogo. A gente sempre espera que o atleta consiga dar uma reviravolta. Mas o De La Cruz no Flamengo até aqui, pra mim, é uma grande decepção. E aí, Pra o mim Flamengo também, por fica isso ali. que eu tô perguntando. Se espera muito mais. Ele Sai um jogava mais Gerson, no você não tem River o Plate, na Pulgar. seleção do Uruguai ou não? Sim, jogava, mas não tá jogando. E ali na frente, assim, o Plata é improvisado. Se o Bruno Henrique jogar ali, é improvisado. Sabe, não tem o 9, não tem o cara ali da área. Isso. São jogadores que O podem Pedro- jogar ali, mas não são daquela posição. Exato. Até por Vai características, improvisando. não são homens gols, por exemplo, como o Felipe Pedro. Luiz tá com um problema com o Quando Pedro, coloca O velho. no Flamengo volta um pouco precisa mais. desse cara. Fato. E outra coisa, falei aqui sobre o fato do Wallace ser um jogador importante. Ele continua sendo o último a entrar no jogo. É sempre o último a entrar. Você tem uma Felipe Luiz tá filinha, vacilando, velho. vão entrando os outros, ele é o último a entrar. Ele Tem ontem... feito os golzinhos dele. Ele O ontem... Felipe foi Até no contestado Mundial, né? na coletiva de imprensa.
pela pouca minutagem dada ao Wallace, a torcida Estranho já isso, começando Ele a tem que entrar cobrar mais cedo. minutos pro Wallace. Tem que entrar, ele tá pedindo Talvez tenha passagem. agora uma oportunidade, quem sabe como titular no próximo jogo, porque o Bruno Henrique tá fora, né? O Bruno Henrique tá suspenso Fla-Flu, né? Cartão. devido ao terceiro cartão. Pô, se o menino brilha no Fla-Flu, se for titular, né? A gente não sabe ainda o que passa na cabeça do Felipe Luiz. Mas pode ser uma chance enorme pra ele se... Eu acho que dificilmente vai ser. Eu também Acho que ele vai botar o Cebolinha ali e vai Verdade. continuar aguardando o menino para entrar ali faltando 15 minutos. E o menino tá entrando e tem feito gol. Que loucura. O Luiz falou muito sobre isso, todo mundo comentou sobre o fato dele ser um goleador. Faz 30, ele usou até a expressão lá, faz 30 gols em 30 gols no temporada, ano. é difícil. Mas assim, eu vejo além de ter facilidade para fazer gol, ele faz bem pivô, protege bem a bola, toca bem a Inteligente, bola. Pedro é inteligente. Às vezes arma a jogada para os outros. Agora o Felipe Luiz está preso no negócio de que ele joga de um jeito que ele quer pressionar a saída do adversário. Não que está preso. Mas É acho a que- maneira mas dele a- tem que ser Mas respeitado. acho que, E que ele tem que correr. mas acho que não ele é só tem que isso. correr mesmo. Mas acho que não é só isso. Diga, Bira. Também Porque quando ele quer que o jogador tenha uma certa atitude em campo, ele até usa certos termos para eventualmente criticar, falar isso. Quando ele fala que a atitude do Pedro foi ridícula no treino, foi desrespeitosa, é porque aconteceu mais coisa. Não foi só porque o Pedro Isso. estava de corpo mole no treino. É porque o Concordo. Pedro deve ter feito coisas que... Sim, ele fala em deboche. Então, falei em deboche, exato, falei em deboche, tudo. Então tem uma questão de comportamento. Então a punição não é uma punição técnica de assim, não, eu quero que você marque mais, você não tá marcando, então eu vou botar outro que marque no seu lugar. Não é, Mas uma acho que punição. uma coisa é consequência Vai da além. outra. Eu sei, mas então, mas Isso. tem uma questão disciplinar dentro do elenco. Talvez o Felipe Luiz queira também dar um exemplo de que o jogador tem que mudar o comportamento dele. Não só a dedicação, o comportamento de dedicação, mas de envolvimento e de Querer. respeitar mais a Querer. autoridade, Ele tem razão. respeitar mais o adversário. Então eu vejo que a punição, a ausência do Pedro não é uma punição apenas técnica de você não tá fazendo as coisas que eu quero que o meu jogador faça. É porque ele também precisa ser disciplinado, digamos. Ele precisa mudar. Galera, vamos ver aqui uma parte importante que o Danilo Lavieri falou sobre o jogo de ontem, que eu também concordo. Não foi só o Neymar, foi outros aspectos também que fez o Flamengo perder o jogo, né? Entendo, o Neymar realmente teve uma folga no jogo, mas pra mim não foi isso que determinou a derrota. Esse é meu ponto. Eu acho que o Flamengo poderia ter marcado o Neymar mais de perto, poderia ter incomodado mais como fez o Samuel Xavier, mas pra mim não foi isso que fez o Flamengo perder o jogo. O Neymar deu 2 chutes no gol, um deles entrou, outro não. Ele deu 2 dribles certos o jogo todo. Poderia ter sido acompanhado mais de perto, poderiam ter tirado ele do eixo, mas o Santos teve 25% de posse de bola. Sim. O Flamengo teve 75% de posse. Tinha que ter feito mais, tinha que ter produzido mais. Foi uma posse... não adiantou nada ter essa posse. Então, concordo, tinham que incomodar o Queria, Neymar. mas não finaliza. Mas pra mim não foi isso que Falta determinou 9. a derrota do Flamengo. Vamos colocar aí o que o Felipe Luiz falou, porque, claro, ele foi perguntado sobre o Pedro. Só uma coisa rápida, porque aí eu vou completar porque eu concordo com o Danilo. A minha fala sobre a marcação do Neymar não tem nada a ver com o resultado, tá? Sim. Tem, sim, num esquema que você vai jogar contra alguém que é diferente. Por exemplo, o Santos ficou menos com a bola, por quê? Porque ele se preocupou mais em marcar os jogadores decisivos do Santos. Ele não se preocupou em pegar a bola e jogar. Nós não vamos deixar o Flamengo jogar. Quantas bolas o Arrascaeta pegou limpa para jogar? Pouquíssimas. E quando ele pegou, ele fez aquela jogada de calcanhar que ele deixou o Plata na cara do gol. Ele fez algumas jogadas. Sempre quando o Santos deu uma brechinha para ele. Perfeito. Então são jogadores... O Santos, por exemplo, se comportou melhor contra os jogadores principais do Flamengo do que o Flamengo com o Neymar, por exemplo. Perfeito. Com certeza. O que tem a ver Botou mais com o que atenção. a gente está falando. Não é soberba, mas é o Flamengo. Neymar não, mudou vou jogar muito, melhorou e tal, muito. E aí... Mas vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre o Pedro. Ou, melhor dizendo, não falando, mas vamos ouvir. Primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular as nossas vantagens ofensivas e conseguiu, aproveitou bastante os contra-ataques que tiveram e vencer o jogo, né? Então agora continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou. Você não vai escalar é um o cara. assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Muito bem. Ô, Arnaldo, vamos lá. Arnaldo e Danilo. E Casagrande também.
Ele teve que falar do Pedro, não quis falar. E só que agora esse assunto está de novo no debate, né? Se tivesse ganhado de 5-0 ontem, ninguém ia lembrar do Pedro. Ontem tá todo mundo lembrando, porque o Plata não faz gol, porque o Plata pode ser bom em algumas coisas, mas não empurra a bola lá para dentro. Enfim, o assunto Pedro não é um assunto encerrado, embora o Felipe Luiz queira. Claro que não vai ser encerrado. Quando tem uma situação dessa, a entrevista foi completamente inusitada pelo tom, pelas palavras, né? Mas ela é uma declaração, ou são declarações que se sustentam enquanto o time está vencendo. A gente até discutia se seria o mesmo tom se o Flamengo não tivesse vencido o São Paulo. E o Pedro, continuando no Flamengo, essa questão vai vir à tona todas as vezes que o Flamengo não ganhar o jogo. Pessoal, assim, eu vou dar minha opinião aqui para finalizar o vídeo. Cara, eu acho que o Pedro faz falta em qualquer time, cara. Assim, não desmerecendo os outros colegas, mas ontem o Flamengo criou bastante, porém não tinha um cara para finalizar. Por exemplo, o Neymar. Pô, o Neymar é diferente, isso é fato. Mas o Santos tinha o Neymar ali. Claro que o Flamengo também tem o Arrascaeta, né? Tem o Araújo, né? Que joga muito bem também. Tem vários jogadores que fazem diferença, né? Luiz Araújo, Arrascaeta, tinha o Gerson, né? Que perdeu o Gerson. Então, também tem um pouco também, né? Disso também, né? Eu acho que essa situação do Pedro aí, como o Bira falou, né? Da SPN aí, tem algo a mais, porque eu acho que não foi só treinamento, GPS. Eu acho que deve ter tido alguma outra coisa aí, viu? Mas, cara, a humildade, às vezes, é transformadora. Se eu errei com alguém, eu mesmo faço esses vídeos aqui. Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou ter a humildade de chegar e pedir desculpa. Ó, pessoal, desculpa aí, falei besteira, entendeu? Eu vou falar menos agora, tal. Então, eu acho que a humildade de chegar a pedir desculpa é bonito, mas eu acho que esse pessoal que tem dinheiro, jogador, esses caras são um pouco treinadores, né? Aparentemente, são meio egocêntricos. Não os jogadores, né? Não, nem o treinador. Pessoas que têm um pouco a mais de condições se limita mais a pedir desculpa, assim, não é problema deles também, vai de pessoa também, tem várias pessoas que têm dinheiro e são bastante humildes, mas eu acho que um pouco de humildade resolveria tudo isso aí, cara. Primeiro, não era nem para ser exposto na mídia. Segundo, Felipe Luiz tinha que chegar pro Pedro e falar aquilo que ele falou ali dentro do vestiário. Pô, não é homem assim, velho. Falar na cara, e se for de o bicho pegar, resolve lá dentro. Mas chegar pra mídia, o Pedro não tá treinando bem, o Pedro tá ridículo, pô, velho. Aí queima o filme do cara. Aí os outros colegas já ficam, pô, se eu jogar mal também, ele vai fazer a mesma coisa comigo. E ontem mostrou que tudo contra o São Paulo, sinceramente, o São Paulo não tá bem, né, assim, né? O Santos aparentemente melhorou bastante, né? O Neymar agora treinando bem, a gente viu aí todo mundo falando aí, né? E, cara, o time do Santos não é um time de a gente não desmerecer. Nenhum torcedor do Flamengo desmereceu o Santos. Eu sempre falei aqui, tem que tomar cuidado. Antes do jogo eu falei, tem que tomar cuidado com o Neymar. O cara é diferente, velho. Todo mundo aqui, a maioria é fã do Neymar. Veja, o cara tá treinando duro, velho. O cara tá treinando muito e a gente já viu o Neymar jogando, cara. Tem que ter cuidado com ele, diferente. Como o Casagrande falou aí, né? Tem que ter um cuidado a mais com o Neymar. E vocês, pessoal, o que é que vocês acham? Tudo bem, né? Já passou. Mas você já acha que Pedro deve voltar? Sim ou não? Comenta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Mais tarde estamos de volta com mais um vídeo. Lá para meio-dia, 1h da tarde, 2 horas. Tamo junto, que Deus abençoe a vida de vocês, é grande bem.